Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos uma série de mensagens de apenas 5 episódios, vamos dizer assim, 5 temas sobre dor e sobre sofrimento. Estamos baseando as mensagens no livro de Jó, na história de Jó, e quando falamos em sofrimento, quando falamos em lutas, em dificuldades, a história de Jó com toda certeza vem à nossa mente, ao nosso coração. Essa é a 4ª mensagem, vamos encerrar domingo que vem, falando sobre o finalzinho da vida de Jó e aquilo que Deus fez ali no final da sua vida. Mas hoje eu quero me atentar também no último capítulo para falar que em tempos de dor, inclusive nos tempos de dor, Deus traz propósitos, Deus revela os seus propósitos às nossas vidas. Propósitos de Deus são revelados para mim e para você. O texto base da mensagem é Jó, capítulo 42, eu quero ler do verso 1 até o verso de número 5. Jó 42, do verso 1 ao verso 5. Pedi para acender momentaneamente as luzes para mim. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode acompanhar. As luzes, ok. Jó capítulo 42, verso 1 até o verso 5, se você tem a sua Bíblia ou um aplicativo aí no celular, você pode acessar. Depois nós vamos trabalhar, destrinchar um pouquinho, rapidamente, mas destrinchar um pouquinho esse texto. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu não trouxe, eu não tenho no meu celular, sem problema. A gente vai projetar aí o texto para você. Jó 42, verso 1 ao verso 5 diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Até aí o verso de número 5. Jó foi assaltado de uma única vez por várias coisas. De uma única vez ele perdeu todos os seus bens, perdeu o seu gado, as suas ovelhas, os seus camelos, a criação, perdeu muitos e muitos funcionários. Jó perdeu seus filhos de uma única vez, os 10 filhos reunidos na casa do mais velho. Os 10 filhos ali, veio um vento, bateu, derrubou a casa e todos os 10 morreram de uma única vez. Em seguida, uma doença lhe acometeu, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, feridas, chagas, e eram tão grandes e tão feias que ele se coçava com caco de telha, com caco de louça, sofrimento, dor. Sua esposa se voltou contra ele, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morra, homem. Bota um ponto final nessa história, está na hora de acabar com tudo isso, amaldiçoar Deus e morrer. Você vai manter a sua integridade, vai manter a sua vida dessa maneira? Não, amaldiçoe logo o seu Deus e morra. Amigos vieram de longe, num primeiro momento ficaram quietos. No primeiro momento não falaram nada, mas quando abriram a boca, começaram a falar um monte de asneira, um monte de barbaridade ali para a vida de Jó, dizendo que ele era o culpado, ele era o responsável, ele era pecador, tudo aquilo que estava vindo sobre a sua vida, ou seja, aqui se planta, aqui se colhe, e todos se voltam contra Jó. Inclusive um penetra, que nem amigo era, aparece, chamado Eliú, para também colocar ali a sua razão, a sua forma de pensar e dizer: eu é que sei a verdade, o que está acontecendo aqui, e você está sofrendo exatamente por conta disso. Você não é inocente, você não é justo, você não é íntegro, você é pecador, você fez muitas coisas erradas e está pagando o preço de tudo isso. Em meio a toda essa situação, Jó foi o único a buscar a presença de Deus. Nós não temos nenhum dos seus amigos, nós não temos Eliú orando, nem a sua esposa orando e buscando a presença de Deus. Jó é o único que se coloca diante do Senhor em oração. Semana passada nós vimos um trecho, apenas um trecho, de uma das suas orações, na qual ele diz: Senhor, eu estou aqui,
Eu estou clamando e o Senhor não me responde. Eu estou em pé e o Senhor me ignora. Ele tinha sensações dentro da sua vida e ele lamenta o silêncio de Deus, lamenta a ausência de Deus, lamenta o plano de Deus, o propósito de Deus em destruir a sua vida e até mesmo levá-lo à morte. Jó, ele lamenta diante do Senhor tantas coisas que estavam vindo sobre a sua vida. Se Deus falou com Satanás no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos 36 capítulos onde Deus fica em silêncio. E lá no capítulo 38, Deus novamente fala. Mas Deus não fala agora com Satanás. Deus fala com Jó. E é interessante que ao longo do livro, Jó faz 16 perguntas para Deus. Nas suas orações, nas suas lamúrias, nos seus lamentos, ele faz 16 perguntas para Deus. Mas o capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus faz 70 perguntas para Jó. Ao invés de Deus aparecer e dizer: Jó, se assenta que agora eu vou explicar para você tudo o que aconteceu, o porquê de tudo isso ter acontecido. Não, Deus não traz nenhum tipo de explicação nessa direção, mas faz perguntas para Jó. Muitas e muitas perguntas. Mas apesar de Deus não lhe dar uma resposta direta a cada pergunta, Deus vai abrindo a mente, o coração de Jó, para entender quem é Deus em toda a situação. E quando ele chega no capítulo 42, temos essa a sua expressão. Quem é Deus? Ao olhar para esses 5 versículos, o que Jó aprendeu com relação a Deus? O que eu também posso aprender com relação a Deus em meio ao meu sofrimento? Eu quero trazer 4 coisas bem distintas aí para você. Não está passando? Ok. Primeira coisa, que Deus se faz presente. Se na oração que nós estudamos semana passada, Jó, ele estava reclamando da ausência de Deus e do silêncio de Deus, aqui ele ora dizendo que Deus não apenas está presente, mas Deus está atuante sobre a sua vida. Ele começa a sua expressão dizendo: sei que podes fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Em meio a esse momento que eu vivi, tão conturbado, que eu estou vivendo, porque Jó, ele faz essa oração, essa expressão, ele não estava com a vida resolvida, ele ainda continuava doente, ele ainda continuava sofrendo as consequências de tudo aquilo que veio sobre a sua vida, a vida dele ainda não tinha mudado. Mas ele faz essa oração dizendo: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio a tudo aquilo que eu estou vivendo, eu posso olhar e enxergar o Senhor presente. E não só o Senhor presente, mas o Senhor atuante sobre a minha vida. Nós normalmente achamos, diante das situações em que nós estamos vivendo, que Deus não está conosco. Nós julgamos isso, pensamos assim. Diante daquilo que está acontecendo, diante daquilo que veio sobre a minha vida, muitos de nós acham exatamente isso. Deus, onde está Deus? Essa é a pergunta. Onde o Senhor está? Onde está Deus em meio a tudo isso? Onde está Deus em meio a essa tragédia? Onde está Deus em meio a essa situação em que eu estou vivendo? Onde se encontra Deus? E se nós não achamos Deus ou não enxergamos Deus, muito menos enxergamos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas Deus ali está. Muitas vezes não o enxergamos e muitas vezes não temos respostas de Deus em meio às nossas orações. Oramos e há um silêncio, mas Deus ali está respondendo, Deus está agindo em favor das nossas vidas. Ontem nós estávamos aqui na reunião do presbitério, foi aqui na nossa igreja, e eu estava almoçando e conversando com um dos presbíteros aqui das igrejas da cidade. E ele tem uma filha que mora em Buenos Aires, e ele contando uma história. Perguntou, toda a conversa começou dizendo: o senhor gosta de viajar, pastor? Eu falei: gosto de viajar, já fui algumas vezes para a Bahia de carro, vou muito para o Rio Grande do Sul de carro, gosto muito de viajar, e gosto de viajar de carro. Viajo de avião, quando posso, ou quando dá, mas normalmente viajo de carro. Com a família, viajo de carro.
Ele falou, minha filha mora, ele contando a história, mora em Buenos Aires, e a gente de vez em quando vai para lá, e teve uma situação agora que aconteceu na última que foi muito interessante. Nós fomos para Buenos Aires, ficamos alguns dias com a nossa filha lá, e ao retornar de Buenos Aires, a minha filha programou o GPS. Ela que colocou no GPS do carro o hotel, até onde o hotel que a gente deveria ir. E eu então entrei no carro abastecido, o GPS programado, e viemos embora. Entramos no carro e a gente veio andando na estrada, normal. Nós estávamos passando por um posto de gasolina, eu olhei ali no computador de bordo e verifiquei que tinha combustível. Olhei no GPS, o combustível que eu tenho aqui é suficiente para chegar até o hotel. É suficiente, então não vou parar aqui não, vamos tocar, porque está faltando só 70 quilômetros, vamos tocar, chegar ali no hotel, chegar na cidade, e tudo bem, tudo tranquilo. Mas, para sua surpresa, quando ele chegou no local onde o GPS indicava que era o hotel, não existia hotel e não existia cidade. Era o meio do nada. A filha tinha programado, mas programado para o meio exatamente do nada. Não tinha nada. E ele olhou ali para o computador de bordo, viu que tinha mais alguns quilômetros para rodar, falou, vamos rodar mais um pouco, tanto que der aqui, e foi rodando devagarinho, né, até onde podia. Quando ele viu que tinha esgotado basicamente todo o combustível, ele parou o carro e falou, e agora? O que fazemos? Na Argentina, a gente não domina muito a língua, né? E aí, como é que a gente faz? E no meio do nada, numa estrada muito parada, sem movimento, sem nada. E agora? Eles oraram ali, colocaram essa situação diante de Deus, né? Vai fazer o quê? Só oração, né? E colocaram, e de repente estavam ali no carro parados. Ele falou que viu um escortinho. Esse Escort XR3, quem é da década de 80, 90, vai lembrar de um Escort XR3, um escortinho vindo, né? E passou por ele o Escort, ele nem fez sinal nem nada. O Escort passou e foi lá na frente, deu a volta e voltou até onde ele estava. E aí o cara parou, perguntou o que tinha acontecido, ele falou, acabou a gasolina, né? Lá eles chamam de nafta, acabou a nafta. Não temos combustível, não tem gasolina, não tem combustível. O homem fez assim para ele, foi até o Escort. No porta-malas do Escort tinha um galão de 20 litros de combustível. Cheio. Pegou o funil, colocou o funil, pegou o galão, despejou a gasolina, né? E foi embora. Eu olhei para o presbítero e falei, cara, mas que história. Eu falei, mas o que você aprendeu com tudo isso? Ele falou, pastor, ali eu tive a perfeita noção de que Deus envia anjos nas horas mais inusitadas. Deus faz milagres assim. Ele fez muito além do que aquilo, porque eu estava ali, né? O que eu estava pensando, talvez uma alma bondosa parasse, eu conseguisse convencê-lo a ir até a cidade, para talvez comprar ali um pouco de combustível, ele me trazer, ou alguém me trazer da cidade até ali, gastar com isso, mas me trazer para poder abastecer e ir até a cidade, né? Mas aí, do nada, esse homem apareceu. Eu olhei para o carro e falei, nossa, um carrinho tão antigo, tão velho, nem fiz sinal para ele, falei, eu não vou nem pedir para esse camarada me ajudar em alguma coisa, porque eu acho que ele não tem condições de me ajudar em nada, mas foi exatamente ele que parou e me ajudou. Eu vi ali Deus agindo, Deus fazendo, enviando anjos, porque foi um anjo que Deus enviou naquele momento. Às vezes, queridos, em momentos de dor e de sofrimento, nós não enxergamos Deus. Às vezes nós oramos e parece que Deus ali não está, Deus não está ouvindo, Deus não está atento, Deus não está preocupado, mas é engano nosso. Deus está presente em meio aos momentos de dor e de sofrimento. E não apenas Deus está presente, Deus é um Deus atuante, fazendo algo em favor das nossas vidas. É Ele quem vai à frente, é Ele quem abre portas que precisam ser abertas, fecha aquelas que precisam ser fechadas, é Ele quem manda anjos e faz exatamente aquilo que é necessário para que a gente possa passar por toda aquela dificuldade. Deus é um Deus que está presente nas nossas vidas. Mas não apenas isso. Deus também é um Deus que possui planos. E que planos? Os planos de Deus são perfeitos.
E Jó faz questão de mostrar isso na sua oração. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu sei também que os teus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos. Nenhum. Muitas vezes nós achamos os donos da razão. Nós sabemos o que Deus exatamente tem que fazer. Nós sabemos. Muitas vezes nós, ao orarmos, dizemos para Deus exatamente o que Ele tem que fazer e como que Ele tem que fazer. É como se a gente tivesse tudo na cabeça, planejado, prontinho. Amanhã eu vou acordar, tal horário, eu vou mandar mensagem para tal pessoa, ou eu vou na agência conversar com o gerente, e o gerente vai liberar esse dinheiro, e com esse dinheiro eu vou fazer isso, e a gente esquematiza tudo, como se a gente abrisse ali um rolo, um mapa, e a gente dissesse para Deus, Deus, é exatamente isso daqui, ó, que eu esquematizei, é isso daqui que eu programei. Então, o Senhor só colabora um pouquinho aí para que tudo dê certo, mas este é o plano. É isso que o Senhor tem que... Se o Senhor permitir que isso daqui aconteça, ó, joia, perfeito, maravilhoso, eu não preciso de mais nada. É isso o que eu preciso para a minha vida, mas é um engano nosso. Nós podemos ter planos. Provérbios diz isso. É da mente humana fazer planos, diz o verso 1. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós fazemos planos. Faz parte da nossa mente. E não está errado em fazer planos. Não é errado você ser planejado. Não é errado você ter aí, né, um esquema daquilo que você tem que fazer, como tem que fazer. Só que você não é senhor sobre todas as coisas. Você não tem o domínio sobre tudo. Mas o nosso Deus tem. Ele está no trono, continua no trono, é Senhor sobre todas as coisas, é Senhor absoluto e os seus planos são perfeitos. Deus não tem plano A, B e C como muitos de nós temos. Deus só tem um único plano e o seu plano é perfeito sobre as nossas vidas. Jó está dizendo, Senhor, eu não entendi muita coisa. Tudo isso que veio sobre a minha vida, essa enfermidade, a morte dos meus filhos, toda a situação, todo o desastre financeiro que veio sobre a minha vida, todas as perdas que eu tive, eu não entendi muito. Eu não entendi, mas eu sei que isso faz parte dos seus planos. E eles não podem ser frustrados. Então, os seus planos são perfeitos, maravilhosos demais, perfeitos demais, por mais incompreensíveis que sejam, mas os seus planos são perfeitos. Uma terceira coisa que Jó nos ensina nesse texto é que Deus vai além da nossa razão. Deus vai além. Aqui ele está dizendo, trazendo uma fala de Deus, né? É Deus perguntando para ele, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E Jó diz, é certo, Senhor, que eu falei de coisas que eu não devia falar. No momento de raiva, no momento que nós estamos sofrendo, sem entender, muitas vezes nós falamos o que a gente não deve. A gente fala demais. A gente se queixa demais. A gente reclama demais. A gente murmura demais. E muitas vezes, em meio a toda aquela situação, nós reclamamos, nós murmuramos. Não é uma questão de lamentação. Lamentação vimos semana passada. Lamentar é correto. A maioria dos salmos que temos na Bíblia são salmos de lamento. Lamentar é correto, porque eu estou levando a minha causa à pessoa certa. Eu estou colocando a minha situação diante de Deus. Isso é lamentar. Agora, quando eu começo a falar de Deus para as outras pessoas, no sentido de reclamar, isso é murmuração. Quando eu abro a minha boca, não para Deus, para dizer, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, é uma coisa. Agora, quando eu abro a minha boca para falar para uma outra pessoa, eu não entendo o que Deus faz na minha vida. Eu acho que Deus só quer o meu mal. Isso daí é murmuração. São coisas distintas. E aqui Jó está dizendo, em meio a tudo que eu falei, eu estava em meio a dor, eu estou sentindo muita dor, eu estou coçando essas feridas aqui com cacos, é muita dor. A minha esposa não se aproxima de mim por causa do cheiro que sai da minha boca. Os animais vêm lamber as minhas feridas. Os meus amigos estão aqui me importunando. Diante de tudo isso, eu não estou suportando tamanha dor e sofrimento. E com toda certeza eu falei o que não devia. Eu disse o que eu não devia. Mas sabe por que eu disse? Porque o Senhor vai além da minha razão. Muitas vezes queremos entender as coisas de Deus ou o que Deus faz na nossa vida por meio da razão e não é possível.
Não tem como entender o que Deus está fazendo por meio da nossa razão, por meio do nosso intelecto, porque Deus vai além. Existem coisas, inclusive, que nós nunca entenderemos a respeito do que Deus fez. Existem situações que vêm sobre as nossas vidas que fica claro. Eu estou sofrendo algo, mas eu sei o porquê eu estou sofrendo. Alguém talvez lá atrás disse, olha, não faça sociedade com essa pessoa não presta. Se eu fosse você, não fazia uma sociedade com essa pessoa. Eu não ouço. Eu vou lá e abro uma empresa, faço sociedade com aquela pessoa. De fato, aquela pessoa não presta, ela me rouba, ela traz prejuízo sobre a minha vida. Quando eu estou sofrendo em meio a todo o prejuízo que eu levei, eu entendo por que eu estou sofrendo. Eu entendo, está claro. Alguém me orientou, eu não ouvi o conselho, resolvi fazer por minha conta própria, aí está o que aconteceu. Estou sofrendo, mas eu sei o porquê eu estou sofrendo. Vamos pensar no casamento? Papai e mamãe, antes de você casar, papai e mamãe disse assim, olha, esse rapaz não é para você. Esse rapaz não é para você. Você já reparou o jeito que ele fala com a mãe dele? Você reparou o jeito que ele trata os amigos? Você reparou o jeito que ele te trata? Mas a moça toda apaixonada, toda deslumbrada. Não, aí é a mãe que não entende. Minha mãe não me entende. Meu pai não me entende. Eles estão abrindo os olhos. Você está enxergando bem quem é esse camarada. Você viu o que ele fez. Você viu o que ele falou que ia fazer e não fez. E vai abrindo os olhos. E vai abrindo os olhos. E nada. Nada. Aí casa. Quando casa, começa a vivenciar. Aquela paixão vai passando. E ela começa a abrir os olhos. Mas e aí? Aí vai chegar lá na casa da mãe e falar, ai mãe, bem que a senhora tinha razão, porque ele faz isso, ele age assim, e agora? Vai fazer o quê? Agora aguenta. Casou, agora aguenta. É assim que as coisas funcionam. Eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo tanto, eu não mereço sofrer assim na minha vida, eu mereço ser feliz. Então tá, se eu merecer ser feliz, lá atrás eu disse que esse não era o caminho da felicidade, mas o que você quis? Esse caminho. Ou seja, existem sofrimentos que vêm sobre a minha vida que eu sei o porquê que eu estou sofrendo. Existem coisas que vêm sobre a minha vida que eu não sei o porquê eu estou sofrendo. Lá na frente talvez eu vou saber. Lá na frente. Talvez os meus olhos serão abertos. Mas existem coisas que eu vou morrer e eu não vou saber o porquê desse sofrimento. Eu não vou saber. Eu vou morrer. Eu vou até mesmo me encontrar com o Senhor. Espera sim que você se encontre com o Senhor. Mas você vai partir deste mundo sem saber o porquê que aquilo veio sobre a sua vida. O porquê você sofreu. Por quê? Porque Deus vai além da nossa razão. Vai além da nossa compreensão. O que Ele faz vai além do que eu posso compreender. Não é à toa que Ele diz, através do profeta Isaías, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são mais elevados que os nossos. Porque, de fato, são. Ele tem uma visão muito mais ampla, muito mais completa do que nós podemos ter. Nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade, muito menos os planos de Deus na sua totalidade. Então Deus vai além, e é isso que Jó está dizendo. E por fim, ele diz que Deus se revela a ele. O verso de número 5, talvez um dos versos mais conhecidos. Ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E por que Jó fala assim, dessa maneira? O que ele traz? Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Oferecia sacrifícios por ele, pela sua casa, pelos seus filhos. Até mesmo se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos por pecados que porventura eles tinham cometido e não era do seu conhecimento. Mas esse homem tão justo e íntegro, tão bom, a ponto de Deus o elogiar a Satanás. Esse homem conhecia Deus, mas conhecia Deus apenas de ouvir. Na nossa vida, nós sabemos muita coisa a respeito de Deus. Todos nós. Quando frequentamos uma escola bíblica, quando participamos de uma classe para recepção de membros, quando participamos de um culto, muitas coisas nos são ensinadas. Hoje à noite, por exemplo, muita coisa você pode ouvir a respeito de Deus, mas
Nós conhecemos Deus na prática. Temos teorias, mas nós conhecemos Deus na prática. São nas experiências da nossa vida é que nós conhecemos Deus. Você pode, por exemplo, saber que Deus é um Deus que cura. E tem uma nomenclatura para isso. Ele é o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá. É o Deus que cura. Mas você só vai saber que esse Deus cura quando você estiver enfermo. Você pode ouvir alguém vir aqui à frente e trazer um testemunho de uma cura da parte de Deus sobre a sua vida. É um testemunho. É alguém dizendo que Deus cura, mas você só vai saber disso na prática. Eu posso pregar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre o sacrifício de Isaac, e quando o Abraão estava ali para sacrificar o seu filho, Deus vem e diz, não faça isso, Abraão. E ali Abraão enxerga um animal amarrado, um animal ali preso ali entre os arbustos e ponto. Ali ele coloca o nome daquele lugar de Jeová Jirê, ou Yahvé Jirê, o Deus que provê, Deus proverá, Deus há de prover, amém. Mas eu só vou saber a respeito da provisão de Deus quando eu abrir a despensa e não tiver nada. E de repente do nada algo acontece. Alguém surge, uma cesta aparece, um dinheiro cai na conta, alguém chega com um pedaço de carne, alguém fala, eu fiz uma torta, pensei no sei e trouxe uma torta. Alguém que fala, fiz um pão quentinho, estou levando esse pão aí para você. Do nada, alguém surge, aí você entende quem é o Senhor. Na prática, nós entendemos quem é Deus. Existem muitas teorias que eu possa pregar, existem muitas facetas de Deus que eu posso pregar, existem muitos atributos de Deus que eu posso trazer para você, mas você só vai entender quem é Deus na sua vida através de experiências práticas. É na prática que nós entendemos quem de fato é Deus. A teoria é bonita, mas a prática pode ser sofrida. A teoria é linda, o discurso é lindo, a palavra é linda, mas na prática, em meio à dor ao sofrimento, que nós entendemos quem de fato Deus é sobre as nossas vidas. E aqui Jó está dizendo, eu te conhecia, mas eu te conhecia apenas de ouvir falar. Os meus ouvidos sabiam a seu respeito. Chegou aos meus ouvidos o conhecimento, e eu pautei a minha vida de acordo com os conhecimentos que eu tinha a respeito daquilo que eu tinha ouvido a seu respeito. Mas agora, diante de tudo isso daqui, agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Agora eu te vejo, agora eu sei quem de fato o Senhor é. Em meio à dor e a sofrimento, entenda isso. Deus é um Deus presente, não só presente, mas é um Deus também atuante. Deus é um Deus que está no controle de tudo e tem planos perfeitos sobre a minha e sobre a sua vida. Deus não é um Deus que perdeu o controle ou que está tão surpreso quanto você diante da situação que veio na sua vida. Não, Deus está no controle absoluto de tudo, Ele tem planos perfeitos. Deus é um Deus que vai além da minha razão, da minha imaginação. Deus faz muito mais, muito mais. Existem coisas que Deus vai trazer até mesmo clareza para mim. Existem coisas que eu não vou entender. Mas Deus também é um Deus que se revela a mim e a você. E à medida que eu caminho aqui, neste mundo, em meio a dor e sofrimento, eu vou entendendo, compreendendo quem é Deus sobre a minha vida.